da igreja, começando a igreja, os primeiros anos da igreja na terra, houve uma grande perseguição, porque tanto Roma quanto a religião judaica não entendia o cristianismo que estava explodindo em Jerusalém. E ali no capítulo 7 e 8 houve uma grande perseguição depois da morte do primeiro mártir da igreja, que foi o Estevão, que foi apedrejado quase que em praça pública. E a igreja se espalhou por muitos lugares, pessoas se espalharam por muitos lugares, e até foi um propósito de Deus, porque ele disse assim: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação, que foi Pedro quem trouxe uma palavra maravilhosa. Depois mais 5.000 se convertem em seguida, e eles não saíram de Jerusalém, ficaram ali. Aí Deus olhou e falou: mas espera aí, eu falei para vocês que vocês iam ser revestidos de poder, e vocês iam espalhar essas verdades por toda a terra, Samaria, e vocês iam sair por aí, vocês ficam só em Jerusalém? Aí Deus permitiu, e uma perseguição aconteceu. Estevão foi morto apedrejado. Dali se desencadeou um processo terrível de perseguição, de morte, de sequestro de bens, né? Quem tinha bens e não queria negar Jesus era tomado tudo que tinha, familiares torturados e etc. E eles fugiram para muitos lugares, só que aonde eles passavam, Juliana, eles pregavam o evangelho. O capítulo 8 que nós vemos fala de um homem chamado Filipe. Ele aparece pela primeira vez aqui no capítulo 6 de Atos como um dos diáconos da igreja, esse Filipe. E ele está num determinado lugar, e lá o anjo de Deus fala com ele e diz assim: Filipe, vai até Gaza. Gaza era uma cidade onde os filisteus habitavam, e hoje é uma cidade que está em conflito ali na Palestina até hoje, uma região de palestinos e israelenses em conflito até hoje. Mas naquela época o Espírito disse a ele: vai até Gaza, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele avistou próximo à estrada uma carruagem, uma carroça vindo, e o Espírito diz assim: ó, aproxima-te dessa carruagem. E ele foi andando junto, e dentro da carruagem tinha um homem. Esse homem era um funcionário de alto escalão de uma rainha estrangeira. O texto diz que ele tomava conta dos bens, dos tesouros, né? Era um homem, ele era o chefe da casa civil daquele país, e ele cuidava dos bens ali daquela rainha. E o Espírito diz: aproxima-te. Quando ele começou a caminhar, imagine a cena, você, ele caminhando com uma carroça, e ele começa a ter um diálogo com o rapaz que estava na carroça, e ele vê que o rapaz estava com um rolo de pergaminho, lendo, e o texto diz que ele lia um trecho do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus encarnar aqui entre nós. Aí ele pergunta para o moço: você andando do lado da carroça, você está entendendo o que você está lendo? Aí o camarada diz: não entendo. Como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Aí ele olhou assim, o rapaz falou assim: sobe aqui. Ele subiu na carroça, e a partir do profeta Isaías, das escrituras, o trecho que ele estava lendo era como uma ovelha muda, ou como um cordeiro mudo, uma ovelha que vai diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. É um trecho do Isaías 53, na nossa Bíblia, capítulo 53, e ele começa a explicar que aquela ovelha muda, aquele cordeiro mudo, era a pessoa de Jesus. E ali parece que o coração daquele rapaz começa a incendiar, começa a nascer algo dentro dele, e eles vão ali naquela carroça, e talvez uma hora, duas de viagem, quando chegam ao pé de um manancial de água, de uma lagoa, o rapaz olha para ele e diz assim: o que importa, o que me impede de batizar? Porque o Filipe deve ter discorrido sobre isso tudo naquela carroça. Aí o Filipe disse: olha, nada te impede, é lícito se você crer de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Desceram para a água. Filipe batizou o eunuco. Filipe foi como que trasladado de um lado para o outro, levado para longe, e diz que o rapaz foi para o seu país cheio da plenitude de Deus, ou pleno de alegria, ou jubiloso seguiu o seu caminho. Isso fala da obra do Espírito Santo que aconteceu na vida daquele homem em cima de uma carroça.
Então, se eu pudesse dar uma temática para essa curta mensagem, eu chamaria isso de um seminário em uma carroça. O que aconteceu com esse homem em cima daquela carroça, irmãos? Ele veio a Jerusalém adorar. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que acreditava no Deus de Israel. Por isso ele veio a Jerusalém para as festas e para a adoração, para as festas anuais que Israel celebrava. Ele acreditava em Deus. Só que há uma larga diferença, uma larga distância em acreditar que Deus existe, ou acreditar em Deus, ou ser uma pessoa religiosa. Há uma larga distância entre religião e cristianismo. Tanto é que o homem estava lendo um trecho bíblico, mas não entendia absolutamente nada, porque a religião jamais vai entender as verdades das Escrituras Sagradas, porque essas revelações, elas estão reservadas para aqueles que creem de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Por isso mesmo Jesus disse certa vez para alguns religiosos lá, e disse assim: Deus ocultou estas coisas dos grandes e poderosos desse mundo e resolveu revelá-las aos seus pequeninos. Por isso, se você for falar de Bíblia, de Jesus, de Cristo, para um PhD, para um cientista, para um físico nuclear, ele vai dizer: isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, isso é coisa de gente de mente fraca, isso é coisa de gente que não tem opinião, isso é coisa de gente que fica acreditando em história da carochinha. Eu prefiro entender mais a ciência, a matemática, a física e etc. Eles não vão entender. Se você pegar um neurocirurgião dos mais famosos do Brasil ou do mundo e falar: olha, Jesus morreu para te salvar, ele vai dizer: ah, isso para lá, eu vivo de outra forma, eu vivo para salvar pessoas através da medicina e etc e tal, porque Deus ocultou essas coisas para os grandes e sábios desse mundo, ou para aqueles que se entendem grandes e sábios, mas para aqueles que se humilham, para aqueles que se colocam abaixo, para aqueles que realmente se rendem, Deus revela quem Ele é, Deus mostra quem Ele é, e aí a gente salta da religião para viver o cristianismo. E quando o Felipe começa a explicar as escrituras para o rapaz, eu fico imaginando comigo, né? Quando eu leio Bíblia, eu fico imaginando a cena. Ele começa a falar com o moço lá, Carlos, em cima da carroça, e o rapaz deve ter falado: mas como é que eu não entendia isso? Foi levado como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, como um cordeiro ao matadouro. É esse Jesus? É esse que alguns anos atrás botaram numa cruz? É esse que o pessoal resolveu trocar um bandido e dizer: solta o Barrabás e crucifica o Cristo? É esse Bianca, é esse Jesus. É esse que o profeta Isaías está falando. 700 anos antes de ele vir. É esse Jesus, é esse Cristo. O eunuco começa a ter uma convulsão dentro de si, dentro da alma, que nós costumamos chamar isso de novo nascimento. Jesus explicou isso para um mestre, assim, aqueles da prateleira de cima lá de Israel, chamado Nicodemos, que veio procurá-lo de noite para não ser expulso da religião judaica, e diz assim: mestre, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Mas como nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Não, Nicodemos, você não entendeu. Você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa ser uma nova pessoa, Nicodemos. Você vai continuar com o mesmo rostinho, com a mesma carinha, com o mesmo sorriso, mas vai ser um nascimento agora de dentro para fora, Nicodemos. Foi o que aconteceu com aquele homem em cima da carroça. Ele nasceu de novo. Isso aconteceu com vocês, por isso vocês estão aqui hoje. Isso é um milagre, sabia? Né, Carolina? Isso é um milagre. Porque às vezes a gente pensa que o milagre é um canceroso ser curado. Às vezes a gente pensa que o milagre
é alguém que está à morte e de repente os médicos balançam a cabeça e dizem não tem mais jeito, e a hora que eles viram as costas e vão dar notícia para a família, como um caso que a gente viu, e de repente a pessoa reage, acorda lá e dali 2 dias já tem alta. Nossa, gente, isso é um milagre. Mas todo esse tipo de milagre, irmãos, como por exemplo um acidente, que eu assisti a um vídeo de um carro que ficou assim, um monte de ferro distorcido e sai um homem andando de dentro daquele monte de ferro saindo fumaça. Isso é um milagre. Ileso. Agora, todos esses milagres, eles ainda não são maiores do que o milagre do novo nascimento. Porque qualquer milagre que aconteça na minha vida, na sua vida, até o milagre que você está orando para que aconteça na sua vida, na vida de um parente seu, ou na vida de um amigo seu, ou de alguém que está terrivelmente doente, ou alguém que está internado nesse momento, qualquer milagre que Deus venha realizar, ele é temporal. Agora, esse milagre que aconteceu com vocês, ele não é temporal. Ele é um milagre que transcende a vida. Porque Jesus disse certa vez: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse também: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, os rios de água viva fluirão do seu interior. Veja, Lázaro era amigo de Jesus, ele morreu e depois de 4 dias Jesus foi vê-lo e ele ressuscitou. Só que há alguns anos Lázaro morreu, não sei se foi do coração, não sei se foi de AVC, não sei se foi de morte morrida, mas Lázaro voltou a morrer. Mas um dia nós vamos encontrar lá com Lázaro, lá na grande Jerusalém, na nova Jerusalém, porque ele era amigo de Jesus. Então isso é um milagre. O que aconteceu naquele seminário na carroça foi um milagre, porque ele era um religioso, ele acreditava em Deus. As pessoas que você conversa aí pela rua e você está trocando ideias assim, de repente a pessoa diz: não vai acontecer não, Deus é pai, não é padrasto. Não, Deus não é pai de todo mundo, Deus é pai de quem recebeu o seu filho Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele ganha um pai. Então veja, é um milagre isso. É um milagre. Marcelo, se 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos atrás, alguém dissesse para você que você ia estar de avental branco aqui, sentado aqui, nem você acredita. Isso é um milagre. Isso é um milagre dos milagres. E você pode, sentadinho aí, você que nasceu de novo, você que olha para a sua vida, você que olha para você, você que olha no espelho e diz: olha, eu posso não ser grande coisa, mas Deus fez uma grande obra em mim. Amém. Você pode glorificar a Deus, porque essa grande obra é um milagre, é novo nascimento, irmãos. Nós podemos adorar a Deus, porque se o nosso coraçãozinho parar, se Deus cortar o fio da nossa existência, nesse momento nós vamos abrir os olhos para a glória celestial e vamos vê-lo como Ele é. Isso é um milagre. Isso que aconteceu com aquele eunuco, com aquele homem cheio de religião, andou quase mais de 1.500 quilômetros numa carroça para vir a Jerusalém, para uma missa, quem sabe, na concepção dele, e não entendeu nada do que estava acontecendo, e lia o profeta Isaías e não entendia nada do que estava acontecendo. Aí vai um homem cheio do Espírito Santo, assenta-se ao lado dele em cima de uma carroça, e o novo nascimento acontece na vida do homem numa pequena viagem numa carroça. E tudo começa, irmãos, quando essas verdades entram em nós e a gente está com o coração dilatado, e quando a gente se permite recebê-lo como Senhor da nossa vida. Esse novo acontecimento, esse novo nascimento se processa quando a gente se rende a uma verdade, dentre muitas, mas uma delas é: Senhor, eu não quero mais gerenciar a minha vida e os meus caminhos sozinho. Eu já entendi que eu não tenho competência suficiente para cuidar do meu nariz, como alguns dizem, né? Sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero e ninguém tem a ver com a minha vida. Falando: Senhor, eu já entendi e eu cansei de viver para mim mesmo e de viver para o que eu acho, para o que eu penso. Eu quero viver para o que o Senhor pensa, eu quero viver para o que o Senhor deseja. Isso é abrir espaço dentro de nós para que se processe o novo nascimento. Outra verdade, irmãos, é que a iniciativa não é nossa, sabia disso? O texto mostra que o homem estava andando na carroça, Fabião,
E Deus foi quem mandou o Filipe ir até lá. Não foi? O texto diz que o Filipe estava lá e Deus falou: aproxima-te daquela carroça. A iniciativa foi de Deus. Amém. Nós estamos aqui por iniciativa dele. Aleluia. Foi ele quem planejou, foi ele quem idealizou. Estava escrito no céu, aleluia, que nós estaríamos hoje aqui, que vocês estariam hoje aqui, que você estaria aqui hoje, Juliana. Foi ele quem planejou. Nós entregamos a vida dele, mas nós só o amamos agora porque ele nos amou primeiro. A iniciativa não foi tua, não foi minha, foi dele. Filipe, vai até a carroça, fala sobre o meu filho, fala sobre mim, fala sobre a minha obra de salvação para esse moço em cima dessa carroça. A iniciativa foi de Deus, irmãos. Ele foi quem deu o passo para nos salvar. Ele foi quem veio sobre você para te salvar. Ele foi quem desceu dos céus e encarnou aqui para nos salvar. A iniciativa, Mateus, foi dele, não foi nossa. Nós só nos rendemos a essa verdade, como fez o eunuco. Olha, o que eu preciso para me batizar? E o pessoal diz tanta coisa, né? Você tem que aprender isso, aprender aquilo, você tem que frequentar a igreja tanto tempo, você tem que fazer curso tal, você tem que fazer isso. E olha, você pode se batizar, é lícito para você se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Essa expressão no Novo Testamento, Filho de Deus, era usada para divindade. Então você crê de todo o coração que Jesus é o Deus que foi encarnado aqui, andou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque nele habita todo corporalmente toda a plenitude da divindade, porque nele está todas as coisas, porque tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo foi o Criador de tudo que existe. A gente entende, Jesus é isso. Não é uma figura que eles vão fazer e colocar num filme, não é alguém que vai ser encenado nos domingos de Páscoa para as pessoas aplaudirem. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é Deus, Jesus é aquele que criou tudo com sua palavra. E quando cremos de todo o coração, é lícito. Vocês creem de todo o coração? Crê de todo o coração? Mariana, crê de todo o coração, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que nos comprou, Jesus é aquele que fez a obra de salvação em nós. Romildo, Deus fez uma obra muito grande na sua vida, Romildo. Que cadeias que foram quebradas, Romildo, para Deus te salvar, porque Ele te ama, Romildo. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Vivamos para Ele, entreguemos-nos mais e mais a Ele, abramos mais mão da nossa vida em prol da vida por Ele. Amém. Quanto mais dele e menos de nós, melhor. Por isso João Batista certa feita diz: convém que Ele é que cresça e que eu diminua. Quanto mais de Cristo em nós, mais de Deus em nós, mais da sua verdade em nós, mais da liberdade cristã em nós, mais da santidade em nós, mais vida abundante nós temos. Amém? Amém. Eu finalizo aqui essa mensagem desse seminário na caverna. Aqui tem água, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Nada. É lícito. Pode, se você crê de todo o coração que você é o Filho de Deus. Se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, é lícito que vocês mergulhem nas águas batismais. O texto diz que eles retornaram, o rapaz subiu na carroça, Filipe foi levado dali assim, de forma sobrenatural, e a Bíblia diz que o homem foi na sua carroça jubiloso. Isso fala da alegria espiritual do cristianismo, do evangelho, que tem que acontecer na nossa vida. É uma alegria e uma paz que não se compra com dinheiro.
que não estão nos shopping centers, porque é Deus instalando uma fonte de paz e alegria dentro de nós, dentro de vocês. Não aceito, eu não aceito. Talvez você conviva com um monte de gente que frequenta a igreja evangélica e que não vive isso, mas não aceite isso para você. Viva entre as exceções, porque muita gente vai frequentar a igreja e não vai viver essas coisas. Mas bata no peito e diga: não, comigo vai ser assim. Eu vou viver o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou me apropriar dessa paz que excede entendimento e dessa alegria que não vem dessa terra, que vem do céu e que Deus colocou dentro de mim através do seu Espírito, pela fé no seu nome e na sua palavra. É isso que Ele quer que nós vivamos. É isso que Ele quer que você viva. Essa é a promessa de Deus para você. Vocês vão sair daquelas águas jubilosos. Jubilosos. Vocês nasceram de novo. O texto diz que ele foi embora para a sua terra, e a gente não vê mais no cenário bíblico. Mas escritos do primeiro século diz que aquele homem, ele trabalhou com o Evangelho lá no seu país. E muita gente ali conheceu a Cristo através de um homem que se converteu em cima de uma carroça. No meio do caminho. Vocês vão sair daqui e a vida de vocês vai seguir. Só que eu profetizo sobre vocês. Vocês são canais da salvação de Deus. E vocês vão multiplicar esse reino, porque há algo muito grande dentro de vocês. Amém? Eu profetizo sobre vocês todos, que vocês são multiplicadores desse reino, que vocês são canais. Nós somos canais da salvação de Deus. Há um potencial de Deus em nós, porque Ele instalou a fonte da salvação, o seu Espírito dentro das nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Curva a sua fronte aí no seu lugar.